Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Parece que Deus se apraz em responder às orações daqueles que o buscam, daqueles que andam nos seus caminhos. Há uma relação entre santidade e resposta de oração. Os que andam em santidade, os que vivem uma vida reta diante de Deus, os que andam em obediência a Deus, esses têm muito mais respostas de oração do que aqueles que estão em dúvida, vacilantes, descomprometidos com Deus, apegados a ídolos, que não são necessariamente as imagens de escultura, mas qualquer outra coisa que toma o lugar de Deus, que não buscam a Deus constantemente. A Bíblia é muito clara quando faz essa relação entre santidade e resposta de oração. Então, antes de você reclamar de Deus ou questionar a Deus por que Ele não responde às suas orações, faça uma análise da sua vida. Você está andando em retidão diante de Deus? Você está andando pelos caminhos de Deus, fazendo a sua vontade? Porque há essa relação na Bíblia. O Senhor Jesus Cristo disse: se vocês andarem na minha palavra, se vocês permanecerem na minha palavra e minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e será feito. Há essa relação que o texto então nos deixa muito claro. O segundo ponto que eu queria destacar aqui é que mesmo que a Bíblia nos ensine que Deus responde mais às orações daqueles que andam numa vida reta e santa, isso não significa que as nossas orações são resultado do nosso mérito. O que é interessante aqui é o seguinte: Zacarias era esse homem que o texto diz no verso 6, que era justo e reto diante de Deus e que vivia irrepreensivelmente nos caminhos de Deus. Orou muitos anos por um filho. Quando o anjo Gabriel apareceu, anunciando que a oração foi respondida, qual foi a reação desse homem justo, irrepreensível e que andava nos mandamentos de Deus? Eu não acredito. Então, você percebe que a santidade e a retidão nossa aqui nesse mundo, ela nunca é absoluta. Zacarias era um homem santo, mas ele podia ser incrédulo também. Ele podia duvidar de Deus. Na hora em que precisou, faltou-lhe fé, confiança em Deus, acreditar em tudo aquilo que ele tinha pedido durante tantos anos. Deus, assim mesmo, apesar da incredulidade de Zacarias, respondeu à oração dele, porque as respostas de oração, como eu disse, embora pareça que Deus se apraz em responder às orações dos que o buscam, mas o resultado das nossas orações não são por causa dos nossos méritos. Porque você tem aqui esse homem que claramente duvidou, todavia Deus manteve a resposta. Deus ainda assim disse: você vai ter do mesmo jeito, só vou lhe castigar, você vai ficar mudinho, vai ficar quietinho, não vai falar nada. Talvez Isabel até agradeceu, né? Se Zacarias fosse aquele tipo de marido que ficava falando muito, né? Então Isabel até ficou feliz da vida. Mas o ponto aqui é que sempre é pela graça. Quando Deus responde uma oração, é favor, é misericórdia, não é com base na sua perfeição absoluta, porque você não tem perfeição absoluta, porque você é falho, porque você é incompleto no processo de santificação. Essas duas coisas andam juntas. Por um lado, a Bíblia diz: ande nos caminhos de Deus e Deus vai responder suas orações. Por outro, a Bíblia diz: ainda que você ande nos caminhos de Deus, você nunca vai fazer isso de maneira perfeita. Portanto, quando Deus responder, é sempre graça. É sempre misericórdia. Não é porque você merece, não é porque você tem direito a coisa alguma, mas é porque Deus, na sua misericórdia, resolveu atender. Então, santidade e humildade para reconhecer que é pela graça, elas andam juntas nessa área de oração. Nós temos que procurar uma vida santa, mas sempre lembrando que a resposta de oração vem da parte de Deus. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. Há uma terceira aqui. Zacarias orou muito tempo sem ter uma resposta. A gente ora às vezes 2 dias e Deus não responde e a gente desiste. Não vou orar mais por isso. Zacarias deve ter orado talvez uns 30 ou 40 anos. 30 ou 40 anos. Para que a sua esposa tivesse um filho.
E ele não desistiu durante todos estes anos, porque quando o anjo aparece e diz a tua oração foi ouvida, dá a impressão de que ele está se referindo a alguma coisa que Zacarias tinha feito recentemente, não é alguma coisa que ele fez há 40 anos atrás e tinha parado. Olha, aquela oração que você fez há 40 anos, lembra, Zacarias? Eu vim responder hoje. Não, não. A ideia do texto era de que Zacarias continuava a orar pela sua esposa, apesar de idosos, e ela ser estéril. Ele era um homem consagrado a Deus e, apesar das dificuldades, à medida que os anos iam passando, cada ano representava um tijolo a mais na parede da dificuldade para ela engravidar, porque eles iam ficando mais velhos. Apesar disso, ele não desistiu. Ano após ano, perseverou, e Zacarias aqui aparece também como exemplo de perseverança e nos ensina de que Deus nem sempre responde de imediato. Às vezes ele leva anos para responder uma oração. O ponto é que enquanto ele não der um não definitivo e claro, você deve continuar orando. Enquanto não ficar absolutamente claro que Deus disse não, você pode continuar pedindo, pode continuar insistindo. Todo dia, lembra a Deus, por assim dizer. Fala com Ele. É o filho desviado. Enquanto ele está vivo, a resposta é pode ser. É o marido que não se converteu? Está vivo. A esposa, está viva ela? O vizinho pelo qual você vê o evangelho está vivo, então significa que Deus não deu uma resposta negativa ainda. Vai orando, vai insistindo. Não pare de orar, porque Deus se agrada em responder a perseverança na oração. Queridos, aqui um quarto ponto que eu acho tão interessante aqui. É que esse texto nos ensina que Deus às vezes concede muito mais do que a gente pede. O que aquele casal de velhinhos queria? Queria um filho, para que Isabel não se sentisse preterida ou desgraçada, entre aspas, no meio da comunidade, daquela cidadezinha onde eles moravam. Ela queria se sentir feliz por ser uma mãe, ela queria um filho, era só isso. Quando Deus respondeu, Deus não deu somente um filho. Deus deu o filho, aquele que haveria de ser o precursor do Messias, João Batista, que converteria o coração dos pais aos filhos. Veja como o anjo, quando anunciou a resposta de oração, veja como ele diz, no verso 14, depois de dizer no verso 13, tua mulher dará à luz um filho, e dizer qual seria o nome do filho de João, disse, em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com seu nascimento, ou seja, não seria uma criança normal, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel, Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os obedientes à prática, à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O anjo está usando de propósito aqui, Malaquias capítulo 4, de 5 a 6, onde havia a profecia de que Deus haveria de mandar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então veja só, Deus não somente respondeu o pedido, eu queria ter um filho, mas Deus disse, eu não só vou te dar um filho, mas eu vou te dar aquele que está prometido lá no Antigo Testamento e que seria o precursor do Messias. Isso mostra que nós não podemos limitar a Deus nas suas respostas. E isso mostra também que é muito bom que Deus nem sempre responde às nossas orações do jeito que nós queremos. Zacarias queria um filho, Deus deu muito mais do que um filho. Deus deu um filho especial. Deus deu um filho que seria uma bênção, que ficaria na história por toda a eternidade. Alguém que faria a diferença no mundo. Quando nós orarmos e pedirmos a Deus aquilo que está no nosso coração, estejamos abertos para ver respostas maiores do que aquilo que nós imaginamos, porque está escrito que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Às vezes nós limitamos Deus, nós dizemos, não, isso aí Deus não pode fazer, é impossível. Não tem... Não, imagina... Deus fazer, não tem limites ao que Deus pode fazer. E agora eu quero ir ao último ponto, e que tem a ver com uma dificuldade que muitos têm com relação à oração. E o último ponto é o seguinte, de uma forma misteriosa, nós aprendemos aqui desse texto, de uma forma misteriosa, as nossas orações funcionam em plena harmonia com os decretos eternos de Deus. Aqui nós temos
um dos muitos lugares na Bíblia onde se responde à pergunta: se Deus já planejou tudo, por que orar? Se Deus já sabe, por que eu vou orar? A chegada de João Batista tinha sido decretada por Deus desde a eternidade. Os profetas de Israel falaram a respeito do precursor. Lá em Isaías está dizendo: preparai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. Era uma referência ao ministério de João Batista. O profeta Malaquias diz: eu vou mandar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que vai preparar o meu caminho e vai converter o coração dos pais aos filhos. Era uma referência a João Batista. Desde a eternidade, Deus tinha decretado que João Batista haveria de vir antes de Jesus e que ele viria no poder, é isso que a expressão significa, no poder e na autoridade do profeta Elias, não é a reencarnação de Elias, mas viria no mesmo estilo de Elias, que foi um grande profeta, restaurar os caminhos de Israel, preparando o Messias. Isso estava profetizado, estava escrito na Bíblia, havia sido decretado por Deus desde a eternidade. E coincidiu com aquele velhote pedindo para ter um filho. Não é? Porque o Deus que planejou tudo, Ele planeja os meios também. Ele decretou, Ele planejou, Ele determinou desde a eternidade que no tempo certo Zacarias ia encontrar Isabel, que Isabel seria estéril e que naquele dia, 30 anos depois do casamento, Zacarias ia ser escolhido para entrar lá no templo para oferecer incenso. Isso só acontecia uma vez na vida do sacerdote. E que o anjo viria e diria: sua oração por sua mulher, que você está fazendo há 30 anos, foi respondida. E a resposta é o cumprimento de uma profecia que Deus tinha feito há 600 anos antes. Aqui você vê como há uma combinação das nossas orações com o projeto de Deus. Você pergunta: por que orar se Deus já sabe? A resposta é: exatamente porque Deus já sabe é que você tem que orar. Para que orar se Deus já determinou tudo? Exatamente porque Deus governa o mundo é que você tem que orar. As suas orações, elas não são ilusórias, elas são reais. Deus, de uma maneira que nós não entendemos, Ele determinou que a sua oração fizesse a diferença. Ele de fato ouve as orações. Ele escuta o que você pede. E a sua oração vai fazer a diferença. E quando fizer, no final, será exatamente como Deus queria e como Ele planejou e decretou. Percebem como junto aqui? Esse casal orando por um filho. Estava nem imaginando. E quando Deus respondeu, foi exatamente para cumprir o que Ele tinha decretado e planejado. Então, quando as pessoas levantam essa questão entre a oração como sendo algo do homem, é incompatível com a soberania de Deus, é incompatível com os decretos de Deus e a maneira como Deus governa o mundo, elas revelam um desconhecimento da Bíblia, muito grande. Ou limitam a Deus, porque eles imaginam que Deus não pode, sendo Ele quem é, planejar o mundo, organizar o mundo, orientar o mundo de tal maneira que através das suas decisões e das minhas decisões, no final, o plano dele seja exatamente como ele queria. Esse é o nosso Deus. Não tem limites para o que ele pode fazer. Então, a sua escolha, a sua decisão, as suas orações, a sua busca de Deus, pode saber que não são movimentos ilusórios no tabuleiro da predestinação, mas são decisões reais. São orações verdadeiras e Deus escuta e dá respostas reais e verdadeiras. E ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, Deus está cumprindo o seu plano determinado antes da fundação do mundo, lá desde a eternidade. Não há incompatibilidade entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As duas coisas andam juntas. Nem sempre percebemos como elas se relacionam, como eu tenho certeza que Zacarias e Isabel, quando estavam orando, não estavam dizendo assim: Senhor, cumpre em nós aquela profecia de Malaquias, nós queremos que nosso filho seja o profeta Elias. Eles não estavam nem conscientes disso. Como nós também não precisamos estar conscientes dos planos soberanos de Deus, porque muito do que Deus quer e planeja é mistério mesmo, a Bíblia não revela. Está na mente de Deus, mas nós podemos confiar que as suas promessas são verdadeiras. Ele mandou que nós orássemos. Ele orienta que nós oremos, Ele nos chama, nos encoraja, nos convida a orar e buscá-lo. E porque nós confiamos nele, não é porque nós entendemos Deus, mas porque nós confiamos em Deus.
é que nós nos ajoelhamos todo dia e oferecemos orações, pedidos e súplicas como se elas de fato pudessem mudar o curso da história, a vida das pessoas, alterar as circunstâncias. E elas de fato fazem isso dentro do plano maior desse Deus soberano. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós aqui, e a primeira é evidente. Não deixe que questionamentos sobre a soberania de Deus, a predestinação, a eleição, o governo de Deus nesse mundo, de alguma maneira, seja um obstáculo para as suas orações. Não diga assim, eu não sei se meu filho é predestinado, por isso eu não vou orar por ele. Não diga assim, eu não sei se meu marido é predestinado, se meu esposo, minha esposa é predestinada, não sei se meu colega de classe é predestinado. Isso não é da sua conta, desculpe. Esse é um problema de Deus. Zacarias e Isabel estavam orando por um filho, não estavam nem preocupados em cumprimento da promessa de Malaquias. Isso é uma questão de Deus. A Bíblia manda você orar por todos que você conhece, interceder por eles, pedir, suplicar pela conversão deles. Então não deixe a soberania de Deus ser um obstáculo às suas orações. Quando você se ajoelhar para orar, buscar a Deus, faça de todo o coração, sabendo que Deus de boa mente ouve a sua oração e haverá de responder no tempo dele. Segunda aplicação prática, não pare de orar até Deus dar um não bem grande em letra de neon piscando em vermelho. Né? Enquanto ele não fizer isso, você pode pedir, você pode insistir, você pode orar, porque Deus tem o tempo dele não é o nosso. Zacarias orou 30, 40 anos, até chegar o tempo do cumprimento. E o último ponto é esse. Antes de você reclamar de Deus que ele não está respondendo a sua oração, lembra que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, andavam irrepreensivelmente nos caminhos do Senhor e procuravam viver uma vida que agradava a Deus. Olha a sua vida. De fato você quer agradar a Deus? De fato você deseja aquilo que você está pedindo? Quando você ora a Deus e diz assim, Deus converte o meu marido. Você quer mesmo um marido convertido? Porque novo convertido vai tirar você da cama no domingo, 6:30 da manhã para ir para a igreja. O novo convertido vai dizer, eu quero ler a Bíblia com você todo dia. O novo convertido vai dizer, mulher, você agora não faz isso mais não. O novo convertido faz isso. Você quer um marido convertido? Às vezes a gente está pedindo coisa que a gente não quer. Pensa bem no que é que você está pedindo. Você quer que seu chefe se converta? Quer ter um crente zeloso, né? Novo convertido como seu chefe no trabalho? Então, há uma relação entre a nossa vida de comunhão com Deus, de santidade e as orações respondidas. E eu espero que essa palavra ela sirva não somente para estimular você a orar, mas também para viver uma vida santa e reta diante de Deus. Porque é dessa maneira que Ele vai cumprir os seus planos e propósitos, e as respostas dele serão sempre maiores do que aquilo que nós pedimos e imaginamos. Amém?